Inclusive, vamos girar a reportagem da Jovem Pan News. O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais e presidente da CPMI, que investiga os desvios ilegais no INSS, afirmou que as mensagens enviadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, foram destinadas a um telefone funcional da corte. O Matheus Dias, nosso repórter, chega ao vivo, vai trazer todos os detalhes dessa notícia. Matheus, seja bem-vindo, ótima noite a você. Atualiza então a nossa audiência. O senador defende o afastamento do ministro da Suprema Corte, é isso? É isso sim, viu, Caniato? Uma boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. O senador Carlos Viana, então, ele teve acesso, claro, como todos os parlamentares que fazem parte da CPMI do INSS, às mensagens de Daniel Vorcaro, aquelas que a Polícia Federal conseguiu ter acesso, parte delas foi disponibilizada à CPMI do INSS. E fazendo uma breve pesquisa, segundo ele mesmo disse, Carlos Viana falou que encontrou o número no qual teria supostamente tido essa relação por mensagens entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes. E na parte do ministro, esse celular seria corporativo, seria um número funcional da Suprema Corte. E esse número, claro, não fica de uso exclusivo a Alexandre de Moraes, mas como as mensagens eram apontadas em nome a ele, isso faz com que Carlos Viana defina que deveria sim ter o afastamento do ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo que o celular corporativo, o celular funcional, não estivesse com ele no momento que Daniel Vorcaro tinha enviado essas mensagens, e que cabe agora à CPMI do INSS fazer uma investigação e descobrir com quem estava esse celular e não punir brevemente, mas afastar, para que a investigação seja feita da maneira mais assertiva possível. No caso, Carlos Viana disse que o número que aparece naquela mensagem é funcional do Supremo, cabe agora ao próprio Supremo, obviamente, que é para se haver uma investigação profunda, que não responda quem estava com o número no momento que Vorcaro manda a mensagem. E ele ainda fala do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fala que se fosse feito da maneira correta ou como deveria, já teria pedido não só o afastamento de Alexandre de Moraes, mas também do ministro Dias Toffoli, citado em mensagens também. Ele diz que não porque eles são culpados, eu não posso fazer dolo aqui, mas para que o país possa saber com clareza e a gente não encubra um Supremo que ainda tem explicações para dar. Ele pede o afastamento de ambos os ministros e essa investigação para saber com quem estava esse celular corporativo na hora que trocava supostas mensagens com o dono do Banco Master, viu, Caniato? Tá certo. Matheus Dias trazendo os detalhes dessa manifestação de Carlos Viana, senador eleito pelo estado de Minas Gerais, pelo partido Podemos, trazendo detalhes das informações obtidas por meio desses arquivos que foram descobertos pela CPMI do INSS. Matheus, bom trabalho para você, obrigado pelas informações. Vou seguir aqui com os nossos comentaristas, vários elementos importantes para nós discutirmos. Enfim, é sempre importante reforçar. Não é porque determinada autoridade está na lista de contatos de Daniel Vorcaro que essa figura é culpada de alguma coisa. Está sendo investigada, preciso avançar com essa apuração, mas a gente também precisa trazer as informações que foram obtidas pela CPMI do INSS. Antes de passar para o comentarista, a enquete do dia já está no ar. A gente conta com o seu voto, com a sua manifestação. Vote agora. Recebendo agora a rede Jovem Pan, todos conectados com a gente em Os Pingos nos Is. Deixa eu girar com os nossos comentaristas. Quem é que está preparado aí? Deixa eu colocar mais o Dávila. Você, Luiz Felipe Dávila. Dávila, o senador Carlos Viana conversando com a imprensa, revelando uma troca de mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro e um magistrado da Suprema Corte. Trata-se de conversas trocadas de Daniel Vorcaro para um telefone funcional da Corte, da Suprema Corte. E aí, qual é a leitura do senador? Que o ministro ou os ministros citados, que estão sendo investigados, que eles se afastem, que eles deixem de atuar como ministros da Suprema Corte justamente porque estão sendo investigados. Essa é uma boa discussão, né? É preciso também considerar que esse é um trabalho que vem acontecendo no Congresso Nacional. Se estivesse sendo feito pela Polícia Federal, a Polícia Federal precisaria pedir autorização para quem? Para a própria Suprema Corte. Olha que situação assim, difícil, né? Delicada. Agora, no caso do Senado, não.
o Senado tem autonomia para avançar com essa investigação. E aí tem essa defesa do senador Viana. O que achou, Dávila? Adequado para esse momento? Na verdade, o que o senador Viana está trazendo à tona é evidente que se há nomes, há pessoas no Supremo envolvidas em caso, mesmo que seja no momento agora de citação, é preciso tomar cuidado. Agora, precisaria da autorização do presidente da Suprema Corte, Edson Fachin. Este ministro, Edson Fachin, que vem sendo atacado pelos seus pares por medidas muito mais brandas, como a história do Código de Ética, rever algumas práticas de ministros, só isso já é considerado uma forma de dar munição à oposição e ataques políticos. Ora, se isso está ofendendo esta ala do Supremo, imagine a suspensão momentânea de ministros do Supremo. Isso seria impossível de acontecer no momento atual. A não ser que o ministro Fachin vai para o tudo ou nada em exercer a sua autoridade, mas não é muito do seu perfil, do seu feitio. Agora, muito mais importante do que essa suposta gravação, ou fala, ou utilização do telefone funcional do Supremo, é o fato de que a Polícia Federal acabou de achar uma tabela de propinas do esquema do INSS, Caniato. E isso sim é grave. Assim como na Lava Jato tinha tabela de propina, descobriu-se agora uma tabela de propina no esquema do INSS. E já apontando para uma deputada. A deputada Gorete parece que recebia mais de quase R$800 mil. Ou seja, isso sim é algo que precisa ir muito a fundo, porque daí podem sair outros nomes desta tal tabela de propinas e lista de propinas de pessoas hoje envolvidas com o parlamento brasileiro que recebiam propinas, desvio de dinheiro do INSS. Uma vergonha. Essa turma, representante do povo no Congresso Nacional, criou um esquema para roubar aposentados. Isto é um absurdo. Portanto, neste momento de muita espuma, é bom ficar de olho nos fatos. E os fatos, como indica a investigação da Polícia Federal, começa a apontar os dedos para próprios parlamentares envolvidos diretamente no assalto, na roubalheira do INSS. Pois é, deixa eu passar a bola agora para o Bruno Musa. Musa, deixa eu até compartilhar com você e com o nosso público, vou abrir aspas para o que disse o senador Carlos Viana, que participou de um programa de televisão ontem e mencionou inclusive essas informações. Olha só o que ele disse: em qualquer país sério do mundo, o ministro estaria afastado do cargo até que a investigação termine. Ele deveria estar fora do cargo para que a investigação seja a mais isenta possível. Essa manifestação de Carlos Viana na entrevista concedida à TV Cultura no dia de ontem. É uma defesa, me parece, muito pertinente, né? Diante de informações sensíveis que possivelmente virão à tona. Claro que há muitos conteúdos que eles vão se debruçar, muitos arquivos que eles irão apurar e investigar, mas quando há uma troca intensa, frequente, de conversas entre ministro, ou pessoas ligadas ao ministro, e o banqueiro que vem sendo investigado está preso preventivamente, você acha que o mais adequado seria pedir o afastamento do ministro da Suprema Corte? Tem gente que vê essa possibilidade como nula. A pergunta é, podemos ver como nula, que eu também acho como nula, e outra coisa é o que eu acharia correto. Por muito menos, esse ministro em questão, ele afastaria muita gente, ele prendeu muita gente, ele mandou fazer busca e apreensões em muitas casas por pessoas que havia indícios de muito menos do que isso. No começo da matéria, você mencionou, Caniato, a respeito de manter o telefone de determinadas pessoas, o número do telefone na agenda não é crime, de fato não é. Manter uma comunicação privada tampouco configura crime. A real é que muitas coisas estão surgindo dessas conversas que vão aparecendo. A gente vai desatando o nó e vai levando uma coisa, vai levando a outra. Então, de repente, conversas informais, privadas, que podem não configurar crime e não configuram,
acabam desatando em conversas lá na frente que podem se tornar públicas. Afinal de contas, a própria Polícia Federal falou que, salvo engano, tem mais 8 celulares para serem divulgados, e do telefone que foi divulgado até agora, apenas 30% foi colocado público. Imagina o tsunami que isso pode colocar. Então, talvez uma conversa lá na frente que a gente venha a ter acesso, a gente acabe compreendendo por determinadas conversas de agora que estão sendo noticiadas. Essa conversa noticiada pode não ser crime, mas pode configurar alguma coisa lá na frente e ligar os dois pontos em uma investigação tão importante para o país como um todo. Veja, é importante também que a gente pense que não é porque está na lei que necessariamente é moral. Eu gosto muito de uma reflexão que mostra que é o seguinte: o critério da maioria não necessariamente é um critério moral confiável. Lembre-se, a maioria já apoiou a escravidão, a maioria já aprovou o extermínio de minorias étnicas, a maioria já elegeu democraticamente tiranos. Ou seja, a maioria, ela não necessariamente produz alguma coisa, mas ela pode produzir força e poder e não necessariamente ética. Afinal de contas, muitos podem cair na narrativa de governos populistas e acreditarem que aquilo é ético. O que está na lei, ele muitas vezes foi escrito por um monte de pessoas que não são éticas. Eu também sou muito crítico à Constituição de 88, como o Beraldo diz. Sou a favor de reescrever uma nova Constituição. O ponto é, quem irá reescrever essa Constituição? São essas mesmas pessoas que estão aí? O risco sai de termos uma pior ainda. Então, lembremos sempre muito disso. O critério da maioria não é um critério moral confiável. Então, o que está na lei não necessariamente é moral, e a gente passa a acreditar nisso piamente, porque está lá. Mas ok, está na lei, temos que cumprir, mas torna óbvio que uma comunicação entre um juiz da Suprema Corte, da mais alta corte de um país, em um discurso, ou melhor, uma conversa com um banqueiro perguntando, bloqueou no dia da prisão, algo levanta de suspeita, e isso precisa ser profundamente analisado e que se torne público. Nós, cidadãos comuns, merecemos saber. A gente financia isso de maneira coercitiva. Pois é importante. Eu acho que essa fala do Mussa acaba servindo de introdução para a próxima rodada de análises com o Mota e o Cristiano Beraldo. Deixa eu passar para o Mota. Eu queria dar talvez 2 ou 3 passos para trás da pergunta que eu fiz para o Dávila e para o Mussa, quando Carlos Viana defende o afastamento de ministros após a identificação dessas conversas. Daí eu dou esses passos para trás e lhe pergunto, Mota, por que o ministro da Suprema Corte estaria conversando com o Daniel Vorcaro? Por quê? Assim, qual é a conexão? E aí a gente acaba desembocando em um dos itens do tal Código de Ética do Fachin. Eu procurei aqui. Postura irrepreensível. Reforço da exigência de ética e imparcialidade. Eu acho que esse item seria o mais adequado para essa situação que a gente está destacando aqui, não? Sim, antes de responder a sua pergunta, eu só queria comentar um comentário que o meu queridíssimo amigo Bruno fez lá atrás, onde ele disse, e eu acho que o Dávila também tem essa opinião, que um código de ética não faz mal. Eu acho que faz mal, porque é uma coisa inútil, que não vai servir para nada, não vai ter efeito nenhum. É perda de tempo, a melhor das hipóteses. Vai criar expectativa nas pessoas que nunca vai ser realizada. Agora vamos à sua pergunta, Caniato. Eu acho que o senador tem razão. Eu vou propor aqui um exercício de imaginação. Imagine que um criminoso foi preso e está sendo investigado por um crime de grande repercussão. E aí, durante as investigações, se descobre que um policial trocou mensagens com esse criminoso que está sendo investigado. Alguém imaginaria que esse policial continuaria no cargo, participando das investigações a respeito desse criminoso? Eu acho que 100% das pessoas diriam, evidente que não. Mesmo que não tenha acontecido nada de errado, a mera suspeita é suficiente para que esse policial seja afastado. Dizem, Caniato, é um rumor,
que no Brasil todos são iguais perante a lei. Mas quando a gente vê uma situação como essa, a gente acha que o Brasil é como aquela fazenda do livro A Revolução dos Bichos, onde todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Pois é, deixa eu passar também para o Cristiano Beraldo. São situações bem pitorescas para nós discutirmos e analisarmos aqui, porque eu acho que a gente acaba se deparando com um dilema que não deixa de ser ético. A gente acaba refletindo sobre a sugestão de Edson Fachin de criação de um código de ética, mas dando alguns passos para trás, a gente precisa, lógico, se perguntar, poxa, mas precisa de um código de ética para colocar na frente dessas figuras? Que tal posicionamento não é ético, não é adequado, não é recomendável, não se deve fazer isso? Afinal, né, Beraldo, um juiz, em tese, deve saber o que é certo e o que é errado, não? Pois é, eu tô com Mota. Discutir um código de ética é um absurdo, uma perda de tempo por si só. E a gente precisa lembrar que, apesar de todo esse frisson, apesar de, diante das revelações que estamparam na cara de todo o povo brasileiro, as relações, não vou nem dizer promíscuas, porque a gente não tem todos os detalhes em mãos, mas relações suspeitas, relações que preocupam, de magistrados com, no caso Daniel Vorcaro, mas também em outras situações. Esse não foi o primeiro momento dos anos recentes que a gente ficou preocupado com a ética, o que é a ética sendo praticada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, onde estava a indignação do ministro Fachin quando, então, os seus colegas criaram esse inquérito da fake news do nada e ficam ali há 7 anos alimentando esse mesmo inquérito conforme a conveniência do momento? Onde estava o ministro Fachin no momento em que o julgamento do 8 de janeiro, da tentativa de golpe, da suposta tentativa de golpe, foi conduzido por um ministro que também era vítima, porque estava ali relatado que ele seria um dos alvos de um eventual golpe? Onde estava o ministro Fachin quando os seus pares aceitaram, no caso do julgamento da Marielle, que ficou todo mundo aí quieto, mas esse julgamento da Marielle, eu tenho convicção que nem de perto revelou o que de fato aconteceu para que fosse tirada a vida de Marielle Anderson. Neste julgamento, primeiro, aquele que era ministro da Justiça, que operou a federalização da investigação e comemorou a prisão das pessoas que estavam sendo julgadas, também mudou de lado e sentou-se na cadeira de julgador. Tudo que foi julgado ali se baseou simplesmente, não há uma prova concreta, foi tudo baseado na delação de 2 marginais, assassinos sanguinários, bandidos, que traíram a farda que usavam e passaram para o mundo do crime. Esses 2 marginais contaram uma história e foi conveniente para os pares do ministro Fachin acreditar que essa história era verdadeira simplesmente com o relato dos bandidos. Depois, o ministro Fachin não achou nada de mal, no caso também da Marielle, que um julgamento tão importante, com tamanha repercussão, fosse conduzido numa turma que condenou aquelas pessoas que estavam sendo julgadas a 76 anos de prisão. Me desculpem, se há ali um julgamento de um assassinato no Supremo Tribunal Federal que pode colocar alguém atrás das grades por 76 anos de prisão, ele, no mínimo, tem que ser conduzido pelo Pleno, porque o Supremo Tribunal Federal foi concebido para ter 11 ministros, não 5. Tudo isso aconteceu debaixo do bigode do ministro Fachin, mas ele não se mostrou nem um pouco indignado. E agora está aí, fazendo esse discurso da moralidade, da ética, na hora de exercer a função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Faça-me o favor, claramente isso não tem o cunho que deveria ter. A preocupação não é com o Brasil, não é com a justiça, não é com o judiciário, não é com o povo brasileiro.
A preocupação é com o próprio umbigo, porque se vamos falar de ética, que tomem o primeiro passo e impeçam parentes de ministros advogados de advogarem causas bilionárias dentro da corte onde eles atuam. Pois é, vários aspectos para nós analisarmos, discutirmos aqui, mas a cada comentário de um analista, o outro acaba fazendo uma ponderação e a gente acaba, inclusive, colaborando com a ampliação desse debate. Para você que nos acompanha, o Bruno Musa, há pouco, falou que não faz mal nenhum. Até poderia ser positivo a criação de um código de conduta, um código de ética. O Mota fez uma reflexão no sentido contrário. E aí o Bruno Musa quer fazer o comentário em cima da avaliação do Mota. Vai lá, Musa. Rapidamente, talvez eu não tenha me feito claro. Eu falei que um código de ética em si, ele sozinho, não faria mal. Mas, claro, o tempo de discussão já seria maléfico, afinal de contas. Um código de ética no Brasil de hoje, escrito por aqueles que não necessariamente são éticos ou cumprem com normas éticas, seria completamente inócuo e seria inútil. Eu venho desde o começo, não sei se me fiz claro, me colocando contra a criação desse código aqui no Brasil, analisando friamente um código de ética. Depois de um sistema rodando normalmente, faz mal? Não, mal em si ele não faz, a minha opinião. No cenário de hoje no Brasil, ele é completamente inútil. Não teria sentido algum. Pois é, agora só para a gente fechar essa rodada, tem outras informações, viu? Tem outros destaques que iremos tratar ao longo desta edição. Deixa eu só passar para o Dávila, para passar a régua nesse giro de análise. Dávila, qual outro aspecto você gostaria de destacar? Claro que a gente acaba caindo no dilema ético e no posicionamento e na maneira como parece, né, que alguns ministros se comportaram. E é óbvio que qualquer cidadão, qualquer trabalhador, quando abre o jornal ou acessa um site e se depara com uma informação, poxa, o que é que o ministro da Suprema Corte, que trata de casos tão sensíveis, que lá na frente vai ter que julgar o caso, sei lá, do Banco Master, do Daniel Vorcaro, mantém relações com o cidadão, com o banqueiro. Aí o cidadão se pergunta, por que o integrante da Suprema Corte teria relação, conexão com o banqueiro? Não é crime, é legal, mas não é moral. E aí, Dávila? Seria um grande ganho para o Brasil se o presidente do Supremo, Edson Fachin, acabasse com uma canetada imediatamente o execrável PL, o execrável inquérito da fake news. Precisa acabar já, hoje. Não devia nem começar a discutir. Aliás, devia publicar, aproveitar que ainda não foi impresso o Diário Oficial para sair no Diário Oficial de amanhã. Acabar com essa excrescência desse inquérito da fake news, que é o retrato mais claro da arbitrariedade, da violação da Constituição, do desrespeito à cláusula pétrea, das liberdades individuais, da liberdade de expressão. Acabar com esse famigerado inquérito que persegue jornalistas, censura a imprensa e mostra de maneira cabal que se tornou uma barriga de aluguel para todos os atos arbitrários. Portanto, isso está no poder do presidente da Corte. Devia, numa canetada, acabar com isso. A segunda coisa que devia fazer é usar a caneta para uma segunda decisão importante. Proibir, a partir de hoje, terminantemente, que qualquer parente de ministros do Supremo possam advogar causas no Supremo ou no Superior Tribunal de Justiça. E terceiro, como eu disse aqui, apoiar integralmente o ministro André Mendonça na sua luta para ser relator dos dois casos mais importantes hoje na Suprema Corte, o Banco Master e a questão do INSS. Pois é, só tem mais uma questão, deixa eu passar, já que a gente fechou essa rodada, deixa eu chamar o Mota de novo. Mota, eu sei que talvez essa manifestação da Vanessa talvez não se aplique exatamente ao seu histórico de comentários, mas eu acho que é oportuno que você também se posicione. Ela disse o seguinte: ao longo dos últimos meses, vários comentaristas cobravam uma mudança do Supremo, medidas de autocontenção. Agora que falam em mudanças consistentes, vocês criticam. O que podemos esperar, então? Podemos esperar medidas consistentes, né, Vanessa? Vanessa é o nome da Vanessa. espectadora? Um código de ética
que diz que os magistrados devem se comportar eticamente, primeiro, não traz nenhuma novidade. É o básico que você espera de um magistrado. Um magistrado que não se comporta eticamente e precisa de um código para isso, não deveria ser magistrado. E aí, nesse caso, essa deveria ser a medida corretiva. Convidar o magistrado a se dedicar a alguma outra profissão. O segundo pequeno detalhe, Vanessa, é que não haverá, ou não foi proposto, nenhum mecanismo para punição dos magistrados que não seguirem o Código de Ética. Então, isso fica aparecendo, Vanessa, com o exemplo que eu dei aqui. É uma placa que antigamente existia em algumas boates, em algumas gafieiras, e a placa dizia o seguinte: é proibido dançar agarradinho, mas se quiser, pode.